eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula de arte para os sextos anos pela EducaPE. O nosso tema de hoje é cores, representação real e simbólica na obra de Aldemir Martins e Milton da Costa. Vamos lá? O que são cores, né? As cores, elas têm influências diferentes para cada um. Elas podem estimular ou tranquilizar. Então, cada pessoa ela vai sentir, vai perceber a cor de uma forma diferente. Nem todo mundo, a gente não vê todo mundo igual, a cor, o amarelo, o azul. Tem pessoas que, por exemplo, amam determinada cor e não gostam de outra cor, né? Tem gente que, eu não uso tal cor porque não me faz bem, eu não gosto. Né? Enfim, cada pessoa ela vai ter uma forma de ver e sentir a cor. Então, em várias cores elas podem ser estimulantes. Eu gosto dessa cor porque me passa energia, me passa alegria, né? Ou me deixa mais tranquilo. Essa cor não, me passa tristeza, então eu não gosto. Então, cada um vai ver a cor de uma forma diferente. E a cor também, ela tem um significado diferente na arte e em diversas culturas. Então, não só para a gente, para as pessoas, mas também na própria arte. E cada cultura também vai ver e enxergar a cor de uma forma diferente, né? Tem culturas que, por exemplo, o amarelo, no Egito, por exemplo, é uma cor sagrada, né? Em outras, usa o branco para luto, a gente usa mais o branco para paz. Então, cada cultura também vai usar e significar a cor de uma forma diferente, né? O simbolismo das cores também depende do contexto e é influenciado pelas mudanças ao longo do tempo. Então, né, vai ter o contexto também, às vezes vai ter um momento, as pessoas costumam aqui, por exemplo, no Brasil, usar branco no Réveillon, por exemplo, porque né, traz paz, né, as pessoas têm gente que dizer, já estão modificando, né, não vou usar preto não no Réveillon, preto eu uso em situações formais, né, ou em velório, enterro, né? Enfim, né? As pessoas elas acabam, no carnaval vou usar cores, porque né, é alegria, festa, então vou usar uma unha de cada cor, enfim, né? Cada um tem sua maneira também, né? E vai ter o contexto para ser usado, então ela vai simbolizar também determinada situação. E o nosso cérebro e nossos olhos, por princípio da harmonia, procura um equilíbrio entre as cores, no entanto, a obra de arte não respeita esse princípio. Então, o nosso cérebro ele vai procurar a harmonização. Às vezes as pessoas falam assim, essa cor não combina com tal cor, né? Enfim, mas a obra de arte, os artistas, eles propositalmente, eles não vão querer seguir essa harmonia, né? Então, assim, eles vão querer realmente criar, né? Então, e improvisar e ver diversas formas de usar a cor, né? Então, eles vão brincar também com isso, eles não vão querer usar a lógica. Então, a combinação, se verde não combina com roxo, não interessa, eu quero usar e vou usar. Então, assim, eles criam, né, a partir da vontade deles, da concepção deles e não de nenhuma regra estabelecida. Muitos artistas, para dar um caráter fortemente expressivo às suas obras, alteram propositalmente o equilíbrio cromático. Né? Foi o que eu acabei de falar. Né? Então, assim, eles não vão seguir esse equilíbrio. Então, de propósito, eles querem dar mais expressão, né? Mais a sua identidade, a sua cara, né, para a sua obra. Então, eles vão usar a cor que eles quiserem, não vão seguir nenhuma regra, né, nenhum equilíbrio cromático. Né, tem as tabelas, né, de cores, cores análogas, cores complementares, né, o que combina com o que. Eles não vão querer, eles não vão se importar, né, ter esse peso assim, não, só vou usar, assim, não. Eles vão criar justamente para dar sua identidade, né, sua expressão forte para a sua obra. Agora a gente vai falar um pouquinho de Aldemir Martins, né, que foi um dos grandes artistas que a gente teve. Ele nasceu em Gazeiras, sertão do Cariri, no dia 8 de novembro de 1922 e faleceu no Hospital São Luís, em São Paulo, no dia 9 de fevereiro de 2006. Então foi um dos maiores pintores que a gente teve, né, no nosso tempo. E aí a gente vê nessa imagem uma foto dele, né, já mais idoso, né, com uma de suas obras. Aldemir Martins foi um artista plástico, pintor, ilustrador, ceramista, desenhista, gravador e escultor. Né? Ele foi tudo isso. Produziu obras que carregam a marca de paisagem e do homem nordestino,
mostrou seu talento para as artes desde cedo. Então, assim, uma das características principais da obra, né, de Aldemir é justamente o homem nordestino, é a paisagem do Nordeste. Então, ele vai trazer muito isso nas pinturas que a gente vai vendo, né, ao longo da aula, algumas pinturas dele, né, que tem essa característica forte, né, o homem nordestino. E desde cedo que ele mostrou talento, ele começou realmente a se interessar e a mostrar que, né, o seu talento para a pintura desde muito jovem. Aldemir Martins foi um artista inovador que trabalhou nas diversas linguagens artísticas, usando os mais diferentes materiais, entre eles, né, madeira, né, para caixa de charuto. Então ele pegava uma caixa de charuto e já fazia uma arte, né, diferente para que ele já dava outra utilidade, né? A caixa de charuto não ficava apenas uma caixa de charuto, ficava uma caixa de charuto, né, já decorada, ornamentada. Ele também usou papel de carta, né, cartões, telas de linho, juta e até formas de pizza. Então, assim, ele não usava a forma tradicional, né? Ele não simplesmente só usava a tela para pintar. Então, ele podia, né, usar madeira, como a caixa de charuto, por exemplo, né? Podia pegar as caixas de pizza, né, papel de carta, telas em linho. Então, a obra dele, além de, né, de ter uma característica bem pessoal, né, que a gente vê até nessa imagem também, já é uma pintura dele, né? Essas duas melancias. A gente percebe que tem cores fortes, né, vibrantes, que também já é outra característica dele, o uso dessas cores, né, fortes. Então ele usava diversos materiais, né, ele saía do tradicional, do lugar comum, e a arte realmente ela pode ser feita em qualquer canto. Você pode pegar uma caixa de sapato hoje em dia e fazer uma arte, né? Então ele já fazia isso, né, ele já decorava, então ele já criava em outros materiais. Ele representou a natureza e o povo brasileiro, certo? Como eu falei no início, né, da aula, né, o homem nordestino, né, o Nordeste, as paisagens são bem presentes, né, na arte dele. Nas pinturas de paisagens, frutas, cangaceiros, peixes, galos, cavalos, e na sua série de gatos transparece uma brasilidade em cores fortes, luzes e traços marcantes, né? Como eu falei, a gente viu, né, na imagem anterior, né, uma pintura de melancia, né? Então é comum, né, nas pinturas deles frutas, né, ter cangaceiros também, que representa muito o Nordeste, né, como a gente vê nessa imagem agora, o cangaceiro, certo? Que é uma das pinturas dele. Também tem a série de gatos, então ele tem gatos famosos. E assim, ele não se preocupava em pintar o gato na cor real do gato, porque, né, as cores dos gatos são caramelos, são sem cinza, tem preto. Não, ele podia pintar um gato azul. Se ele quer um gato azul, ele vai pintar um gato azul, um gato vermelho. Então, também não seguia essa lógica das cores reais dos objetos, não. Então, era muito o que ele queria, né, expressar ali, né? Então, assim, como eu falei também, uma grande característica deles são as cores fortes, como eu falei, né, que tem as cores vibrantes, né, os traços marcantes. Então, já é muito característico dele também. Participou de exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior, certo? Recebeu diversos prêmios, entre eles a Medalha de Ouro no 5º Salão Nacional da Arte Moderna no Rio de Janeiro. Então ele também, né, participou de várias exposições, como eu falei, ganhou prêmios. Então ele foi um artista bastante atuante, né, na cena artística do Brasil e fora também. Aí a gente vê também outra pintura dele, né, fruteira, como eu falei. Aí você percebe, né, as cores que são bem vivas mesmo, bem fortes, né, um azul bem forte. Então, por exemplo, a castanha do caju, ele não pintou com a cor parecida ao cinzinha, né, ele já botou um azul. Então, porque é a cor que ele quer, né? Então, você vê que o amarelo também está bem forte, né? Então o verde está bem presente. Então são cores realmente fortes, expressivas, que a gente vai vendo na obra dele, né? Muito presente. Ele também era intuitivo e autodidata, né? Tinha o desenho como sua base de criação, né? Estava presente em suas obras os elementos existentes na vida do brasileiro, né? Como a gente falou aí. Então, quando se fala em autodidata, né, para quem não sabe, é aquela pessoa que aprende alguma coisa sem
é o auxílio de um professor, a pessoa aprende sozinho. Então, ele foi um autodidata também, ele era muito intuitivo, né? Assim, ele usava a intuição e foi aprendendo o ofício sozinho, né? Até especialistas que falam, né, que toda criança, se ela continuar o desenho, ela vai saber desenhar assim perfeitamente, né? O problema é que a gente, em determinado ponto, a gente para e não dá continuidade. Mas ele assim, mas a maioria das pessoas, eu por exemplo, para desenhar, tenho que ter um professor de desenho para me ajudar. Eu não sei criar sozinha, né, nesse sentido, mas ele não, ele já, né, usou o desenho como base, então ele já aprendeu a desenhar sozinho, ele não teve a ajuda de um professor para isso, né? E também, como eu falei, a vida, né, do brasileiro era um elemento principal na obra dele, né, do nordestino, o cangaceiro, né, enfim, a paisagem era muito presente. Aí, como eu ia falando, a fauna, a flora, né, as aves, principalmente os galos, cangaceiros, inspirados nas figuras de cerâmica popular, né, gatos também, realizações com linhas sinuosas e ainda flores e frutas. Também o futebol, a pobreza e outros estavam presentes em suas obras. Então, como ele representava muito a vida do brasileiro, né? Então a fauna da gente estava bem presente, a flora também, né? Aí principalmente as aves, a gente vê até aí a imagem de um galo, né? Poderia perfeitamente ser um dos galos, né? No carnaval do Galo da Madrugada, né? Não deve nada. E aí vê também que ele não usa a cor tradicional do galo, assim. Eu nunca vi um galo de pena azul, laranja, amarelo, mas enfim, ele não se importava com isso, né? Muitos artistas não se importam com o realismo real dos objetos, então ele era um dele. E as cores são bem fortes, são bem vibrantes, né? Então, além de ter a série de gatos, tem os galos, as frutas também, que a gente já viu algumas, né? As flores também vão estar presentes, os cangaceiros. Então, são coisas que representam a nossa cultura, né? Que estão presentes. Ele também retratou o futebol, né? Que, querendo ou não, é um dos esportes mais populares, se não o mais popular do Brasil. Então, desde sempre, né, desde muito tempo que já era, né, então, e ainda continua sendo, as pessoas param para assistir jogo de futebol, torcem, principalmente no meu caso quando tem cobrança de pênaltis, que eu acho mais emocionante, quando não é meu time que está jogando, né. E também ele retratava muito o quê? A pobreza, né, que infelizmente ainda é uma constante, né, na nossa vida, então era muito o que ele retratava, né, a vida do brasileiro. Aí nas suas pinturas ele empregava cores intensas e contrastantes, né? Como a gente vem falando, né? Que a cor forte é bem presente, né? na obra dele. Né? Seus traços e tons vibrantes tornam suas obras inconfundíveis. Então, aí como a gente vê, eu falei mais no início, né? A série Gatos, ele pode pintar um gato azul, por exemplo, tem esse gato azul na imagem que vocês observam, que essas cores são bem características dele. Então ele vai ter a série de gatos, a série de galos, né, as frutas, e ele não vai seguir a lógica, como eu falei, né, real dos objetos. Então, assim, a cor real. Então, ele vai pintar, se ele quiser, pinta o gato azul, pinta o gato vermelho, se quisesse pintar de rosa, pintava. Então, não precisa seguir uma lógica. E isso vai ser muito forte na obra dele e muito característico, né? Então, a gente acaba não confundindo. Já sabe que esse gato azul, aquele galo colorido, é de Aldemir Martins. Suas obras estão expostas em museus e coleções privadas, no Brasil e em todo o mundo. Né? Então, já como falei também, que ele falava, né, da flora, então também tem essa pintura aí das flores, né, flores, que a gente também observa, né, as tonalidades, né, as cores contrastantes, né, então fortes, né, o amarelo bem vivo, o verde também bem presente, né, o vermelho é um vermelho meio alaranjado, né, não sei, um roxinho ali lilás ao fundo. Então, assim, a gente vai observar muito isso na obra dele, né? Então, o sertão, né? O homem nordestino, a pobreza do Brasil, o futebol, né? Os animais, as flores, as frutas vão estar muito retratadas nas obras deles, né? E da forma que ele faz, né? É uma forma que é inconfundível, né? Que você, mesmo que não conheça a obra dele, você já vai... Isso eu acho que é bem Aldemir Martins, né? A gente já tem essa característica bem forte nele. Agora a gente vai falar de outro grande pintor também brasileiro, chamado Milton da Costa. Né? Milton da Costa nasceu na cidade de Niterói em 1915 e faleceu na capital do Rio de Janeiro
em 1988. Ele foi um pintor, desenhista, gravador e ilustrador. Né? Aí na imagem a gente vê uma foto dele, né, de quem foi Ademir Martins, Milton da Costa. Aos 14 anos, ele inicia seus estudos de desenho e pintura com o professor alemão August Hans. Né? Então ele já começou diferente de Ademir Martins, que era um autodidata, que ele aprendeu sozinho. Né? Milton da Costa, ele teve um professor de desenho. Né? Então, assim, só para a gente enfatizar, né? O autodidata e o que não é. Aí no ano seguinte, ele se matricula na Escola Nacional de Belas Artes, na ENBA, que foi fechada pela Revolução de 1930. Então, mas ele ainda conseguiu, né, ter bastante aulas e aprender bastante nesse período. E a gente aí vê uma das pinturas dele, né, Ciranda, também que vai ser bem característico na obra dele. Em 1945, viaja para os Estados Unidos, estuda na Art Students League of New York, né, que a gente vê essa imagem aí. Então, ele começou no Brasil aos 14 anos, estudando com o professor, entrou numa escola de belas artes, que depois, pela Revolução de 1930, foi fechado. Quem tiver dúvida na Revolução de 1930, pergunta para o seu professor de história, que ele vai explicar direitinho para vocês. Né? Aí, em 1945, viaja, né, vai para os Estados Unidos e estuda em Nova York, né, por um tempo. Isso vai ser também muito importante para o aprendizado para a obra dele. Né? Aí, ele passa um tempo em Nova York, depois vai para a Europa, né, e conhece Pablo Picasso, né, que foi por intermédio de Cícero Dias. Né, Pablo Picasso, que nasceu em 1881 e faleceu em 1973, que foi um dos grandes representantes do cubismo. Né, então, obras que vocês vão estudar, né, o cubismo, né, que já serve aquelas obras recortadas, né, que eles parecem às vezes que as pinturas elas estão tudo no mesmo plano, que às vezes fica difícil de identificar qual é o objeto, né? Tem formas mais geometrizadas, né? Milton da Costa conheceu o Pablo Picasso, que é um grande representante do cubismo, através de Cícero Dias, que também foi outro grande pintor brasileiro, né? Que nasceu em 1907 e faleceu em 2003. Né? E ele passa a frequentar os ateliês de George Braque, também é outro grande pintor, que foi outro grande pintor, né, desse período, certo? E George Rouault também. Aí começa a expõe no Salão de Autun e regressa ao Brasil em 1947. E ele traz esse momento que ele conheceu, que foi importante, né, com esses artistas lá na bagagem. Então, que vai também influenciar na sua obra, né, mais à frente. Em 1950, desenvolve uma obra de cunho construtivista, né, característica que muda na década seguinte. Então, ele retorna ao figurativo com a série de gravuras coloridas em metal com o tema Vênus, né, que a gente vê aí nessa imagem do tema Vênus, né, que ele vai retomar. Ele tem um momento construtivista, depois ele volta para o figurativo, né, para a figura. Em cerca de 50 anos de produção, atinge sua maturidade artística em meados dos anos 1950, né, com telas abstratas de tendência construtivistas, desenvolvida com base no embate reflexivo e silencioso, com alguns dos principais artistas e movimentos da arte moderna. Então, assim, ele começou, né, o estudo aqui no Brasil, né, vai para Nova York, depois passa um tempo na Europa, tem contato com os grandes nomes, né, da arte moderna europeia, né, a arte de vanguarda, né, artistas do cubismo, por exemplo, como Pablo Picasso, e isso vai influenciar bastante na obra dele. Ele volta para o Brasil, né, trazendo na bagagem, né, essa característica, essas influências todas, né, então, e vai desenvolvendo a sua obra a partir disso. A gente vê que tem um pouquinho, né, do cubismo na pintura dele também, certo? Então, aí no início de 1940, o artista aproximou-se da pintura metafísica de Jorge de Chirico, né, que também foi um artista, né, surrealista. Então, ele já muda um pouquinho, né? Em 1949 e 1951, da Costa realiza as séries Figuras e Naturezas Mortas, em que se percebe uma maior geometrização das figuras e do espaço e a utilização da linha como importante elemento estruturador. Né? Se a gente vê, aí dá para a gente perceber bastante a influência de Pablo Picasso nessa pintura, né, de Milton da Costa. A gente
dá para perceber que ela tem bastante geometrização, né, que é uma característica forte do cubismo. Aí, nesta série, há uma aproximação da linha com o cubismo analítico, né, como eu falei. No entanto, diferentemente de Picasso, ele mantém a unidade da figura, o mistério da sua interioridade. Por quê? Porque chegou um momento no cubismo que eles fragmentavam tanto, né, os objetos, as formas, que ficava difícil de identificar que objeto era aquele, né? O que é isso? Uma mulher na guitarra, um violão. Então, mas ele conseguiu manter a unidade da figura. Então, você conseguia nitidamente perceber que figura era essa, mesmo ela estando geometrizada. A sua cor é densa e opaca, né, tendo como principais características de sua pintura o conflito entre a clareza da estrutura universal e despersonalizada e a subjetividade do artista revelada na cor, né? Então, diferente de Ademir Martins, né, que tem aquelas cores bem fortes, né, bem expressivas, ele já tinha mais um tom opaco, né, e denso nas suas pinturas. Na série Castelos e Cidades, a figura é reduzida a retângulos e quadrados coloridos, acumulados no centro da tela em coloração viva, mas sóbria, em geral, sobre fundo preto. Então, a gente já vê um pouco de mudança, né? E nas telas em vermelho, de 1957 a 1958, né? Em branco também foi outra tela, 1959, e composição, né? 1958 e 1959, o artista sintetiza silenciosamente sua maior contribuição à pintura brasileira, né? E a gente vê aí nessa imagem a tela em vermelho, né? Então, assim, que a gente percebe como foi importante as viagens dele, as influências que ele sofreu, que ele teve e que retratou bastante na obra dele, né? Então, a gente termina hoje falando um pouquinho do que foi Milton da Costa e Ademir Martins, né? Cada um com o seu estilo diferente, né? Cada um simbolizando as cores de uma forma diferente, mas que foram importantes, né? Ademir Martins, né, representando bastante a vida do povo brasileiro, a pobreza, né, o homem nordestino, o cangaceiro, representando a fauna e a flora com sua série, né, de flores, frutas, galos, gatos. E Ademir Martins, né, e Milton da Costa já com outra proposta, né, da geometrização, né, das cores, né, enfim, usando bastante o seu conhecimento para uma obra também brasileira, né? Mesmo que ele sofreu influência cubista, por exemplo, ele conseguiu colocar a característica dele, a identidade dele, né? Então, mesmo usando influência europeia, mas a obra dele era brasileira, né? Ele tinha influência brasileira, tinha identidade brasileira, né? Então, ele conseguiu captar o que vinha de fora, mas ambientar, né, no nosso país. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal!